Olá meninas, minhas amoras da costura. Voltei para dar mais umas dicas para vocês. Dessa vez aqui na overlock, como costurar na overlock um canto assim. Chega a dar um medo, né? Saber que tem uma faquinha lá na overlock que vai limpando tudo, cortando tudo. Mas eu tô aqui para dar uma pequena dicas para vocês. Já peço para vocês se inscrevam, deixe seu like, dá um joinha lá, compartilha com as amigas. Se precisar falar alguma coisa, pedir alguma ajuda de uma certa forma que eu ainda não falei aqui, me chame lá no direct lá, deixa uma mensagem que a gente dá um jeito de fazer para vocês aquilo que vocês precisam e o que tem mais dificuldade ou que ainda não tem nenhuma pequena luz, como fazer. Tudo bem? Eu quero mostrar para vocês o segredinho, como fazer, como iniciar. O meu objetivo é despertar aquela luzinha que precisa, porque vocês já sabem, muitas coisas vocês já sabem guardadinha na mente, só basta de um up, né? Então, eu vou mostrar pra vocês esse cantinho, como que costura na overlock. Um redondo. Eu cortei só uma meia lua aqui. Precisa também ter umas técnicas ou um jeitinho de trabalhar. E essa parte aqui, ó, nós vamos... Eu já vou deixar registrado aqui pra vocês acompanhar. Porque isso aqui nós vamos simular que seja uma braguilha, ó. Tá? E essa parte da calça, esse lado aqui onde vai o zíper, que prega aquele zíper em forma de braguilha, isso serve para calça comprida, para bermudas, e até nessa parte aqui, não, que é curvinha, né? Mas essa parte de braguilha aqui usa-se até em saia, né? Saia jeans, geralmente é esse formato que eu uso para pregar aquele zíper bonitão, tradicional. Então, é isso. Vamos lá? Aqui na overlock. Porque, às vezes, algumas amoras lá no cursinho fica até pálida quando chega na overlock, sabendo que tem que costurar uns cantinhos desse. Tudo bem? Então, já vou deixar, assim, uma dicasinha para vocês ir memorizando. E quem tiver sua overlock em casa já vai dando uma treinada. Ou quando chegar lá num curso, pode ir na overlock dar uma treinada sem problema nenhum. Vocês têm liberdade para treinar lá até perder o medo, certo? Vamos aqui? Como vocês sabem, o pé pequeno, o pedal pequeno é de erguer o calcador aqui, o pezinho, tá? A minha aqui não tem muita diferença de lá do curso, não. Ela não é tão antiga, essa minha overlock. A minha é interlock, só que eu tô usando como overlock, tudo bem? Ó, 2 fios e uma linha, igual lá. Lá nós temos igual a essa, interlock. Só que nós não estamos usando como interlock, nós estamos usando todas lá do curso como overlock. Tudo bem que se vocês aprenderem na overlock, a interlock vem de brinde, porque só vai aumentar 2 linhas, um fio a mais e uma linha a mais. Vou iniciar normal, encostando o tecido na faquinha, porque o correto é encostar na faquinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, mas tá encostando na faquinha. Eu venho costurando, venho tranquilinha. E quando chega nesse cantinho, meu Deus, quando chega no cantinho, não precisa chegar exatamente no cantinho, não. Quando a faquinha encostar no cantinho, você já para a máquina, né? Ergue o calcador e torce o tecido, ó. É o tecido que tem que ficar reto, retinho. Vocês viram que eu erguei aqui, ó,
e torci o tecido, preso lá com a agulha, né? Ó, eu torci ele. Porque a máquina, ela não faz as voltinhas, não. O que faz as voltinhas é o tecido, tudo bem? Então, aí vocês podem continuar. Dá mais uma erguidinha. Aí, pega. Ó, essa curvinha que é pequenininha, eu comecei pelo da braguilha, tá? Essa curvinha que é pequenininha, a gente vai costurando e erguendo, e costurando, e erguendo, costurando, erguendo. A gente vai sentindo lá, vendo, a gente vai vendo. Gente, quando a gente tá treinando assim, a gente consegue, a gente vai devagar, na verdade. Mas depois que vocês treinarem, vocês vão fazer isso numa rapidez tão grande, ó. Isso aqui é uma malha fria, ó. Tá vendo? O cantinho ficou do jeito que tava o corte, ó. Não passou e nem sobrou, ó. Do outro lado também, ó. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o tecido que a gente movimenta. Eu vou costurar essa reta aqui desse lado só pra mostrar pra vocês uma coisa. Sempre que vocês forem overlocar, pelo fato da faquinha dar um pânico na gente, a gente coloca a mãozinha aqui, ó. Coloca a mãozinha aqui, porque se qualquer coisa, se porventura eu perder lá o meu controle no meu acelerador, o que que eu faço? Se eu puxar pra cá, ó, sai fora, ó. Sai fora e eu não desperdiço o meu tecido. E a minha peça, geralmente, acontece muito acidente quando a peça de roupa já tá quase pronta, meu Deus. Então, é isso. Coloquem a mãozinha assim, até vocês pegar bastante habilidade. Porque depois que vocês pegar, aí vocês vão usar a forma que vocês achar conveniente. Mas, por enquanto, ó, porque se a gente ficar cuidando aqui, segurando só aqui na frente aqui, o que acontece? A gente acelera lá, perde o controle no acelerador e termina puxando pra cá, ó. Aí eu corto, ó, tá vendo a pedação que eu cortei? Já foi lá pra deixar, ó. Porque eu tô cuidando aqui na frente. Não, uma mão tem que ficar aqui. Uma controlando aqui pra ir sempre certinho, né? Sempre certinho com a faca. Porque existe costura que eu sempre falo, meninas, vocês só overlocam. O que é quando eu falo só overlocar? Só overlocar é só pra tirar só aqueles farelinhos, aqueles penugins que fica no corte. Sem cortar com a faquinha da overlock, tá? Porém, quando for malha, se você estiver fazendo alguma coisa em casa, se for um pijama, uma camiseta, uma blusinha, vestidinho, qualquer coisa que seja de malha. No caso, esse aqui é malha, uma malha fria, como eu já disse. Se for de malha, vocês procurem cortar um pouquinho, certo? Mas aí vocês já deixam planejado lá no corte, já deixa meio centímetro, já para isso mesmo. Porque precisa cortar. O tecido plano, a gente só overloca. Deixa eu tirar aqui. Ó, vamos lá no outro redondo. Se fosse esse aqui um tecido plano, e eu dizer pra vocês, meninas, vocês só overlock, só passam overlock, significa que eu não vou poder cortar nada. Às vezes a peça já tá no limite, já tá ali no ponto mesmo, só pra fazer o acabamentinho. Então, sempre a gente orienta, só overloca, tudo bem? Aí vai lá e passa só overlock. Quando a pessoa falar pra vocês, ou seja lá que for, vocês mesmos, essa aqui eu posso cortar um pouquinho, porque eu já deixei de propósito cortar um pouquinho. Aí, tudo bem. Ó, por exemplo, eu vou overlocar esse aqui, eu coloquei lá no lugar certo, desejado. Ele é um redondo. Ele não é que nem um tecido reto, que eu posso ir aqui retão aqui. Então, quando eu vejo que ele tá saindo lá de baixinho
Ó, quando eu vejo que ele já tá perdendo o rumo lá, eu ergo o pezinho, ó, ergo o pezinho, que o tecido mesmo se movimenta lá de baixo. Aí você continua a sua jornada, ó. A gente percebe, para quem é motorista, entende que quando o carro pede a marcha, a gente sente que ele pediu outra marcha. E a costura também. Não é que pede outra marcha, mas o que acontece? Ela indica que ela tá entortando. Ela indicou que tá entortando, ergue o pedal, ergue o calcador, que o tecido relaxa lá de baixo, libera, aí vocês continuam. Ó, uma peça redonda dessa, eu aconselho, usar sempre essa técnica de erguer. E ainda mais malha. Malha, esses tecidos que estica bastante, que nem esses que em vez de esticar na trama, ele estica assim. Aí, atentem a isso. Tá overlocando lá, o tecido reclamou lá debaixo da agulha, engilhou, porque ele engilha, ele dá uma gemidinha lá. Automaticamente ele tá pedindo para levantar o pezinho. Levantar o pezinho, se a gente estiver prestando atenção, a gente vê que o próprio tecido se ajeita lá de baixo. Aí a gente continua, beleza? Isso é uma dica, ó. Isso é uma dica para quem vai treinar overlock, porque nós precisamos, viu? Precisamos treinar overlock, aquela overlock que tá lá. Graças a Deus, Deus preparou bastante overlock, nós temos 5 overlock. Então, não tem problema nenhum de chegar, pegar 2, 3 lá. Enquanto eu tô atendendo outras irmãs em outro assunto, vocês façam paninhos assim, ó. Com esse quadradinho, assim, redondo. Essa parte aqui simulando uma braguilha. E vão treinar, beleza? Vão treinar. Eu preciso que vocês treinem, ó. É a mesma coisa. Coloquei lá no canto. Aqui eu sei que tem um canto aqui, ó. Eu não posso cortar pra cá. Eu tenho que fazer esse cantinho aqui bonitinho de novo. Deixar ele bonitinho. Então, o que acontece? Eu cheguei perto aqui do final. Eu ergo o pezinho da máquina, ó. Ergui. A agulha tem que estar fincada, certo? A agulha fica fincada, que aí ela não perde o rumo. Ergo o pezinho e torço o tecido. Torço o tecido e deixo ele retinho de novo com a faca. Se não tiver vendo direito, mas vocês vão ter uma noção que eu entortei o pano, ó. Entortei e ele ficou reto de novo. Beleza? Bem retinho aqui. Se a câmera tivesse de frente, vocês iam ver bem certinho que ele tá reto debaixo da faquinha. Ó. Tá vendo? Ó. Se a gente não fazer isso pra ver alguém assistir, lá na aula eu faço isso também. Eu faço demonstração pra turma. Eu sempre fiz e eu vou fazer com vocês também. Isso que eu tô fazendo aqui no vídeo, eu vou fazer lá pra vocês também, tá? Ao vivo e a cores. Se todas não puder assistir, eu divido em grupo. De 5 em 5 eu faço demonstração para pegar bem, ver pessoalmente, entender e a gente trocar essa ideia maravilhosa, que eu gosto bastante de trocar ideia com vocês, de mostrar alguma coisa que eu sei, tudo bem? Obrigada pela atenção e valeu. Deus abençoe a todas.